A MAP. Se eu não estiver na minha igreja, eu estou na MAP. Hoje, por exemplo, terça-feira é o dia que os pastores não estão dispensados. Toda terça-feira, primeiro sábado do mês e aos domingos, nós temos responsabilidades da igreja que somos auxiliares ali. Mas na MAP eu venho. E depois a gente acerta os ponteiros com a chefia e dá tudo certo, né? Glória a Deus. Deus abençoe, bispo. Tá midiático agora, né? Eu tô vendo o bispo já... Coisa muito grande, né, irmão? É mistério. O homem tá na televisão. Aleluia. Isso é só o começo, né, irmão? Das coisas grandes que Deus tem. Eu sempre olhei a MAP de uma forma gigantesca. Desde quando, do outro lado ali, sempre vi com os olhos da fé. E a fé me diz que ainda está pequeno. Deus tem coisas grandes, mas grandes. Grandes o suficiente para a gente não saber mensurar. É profético isso que eu estou falando. Quem viver, verá o que Deus vai fazer através desse ministério, nesta cidade, neste país, e por que não dizer para as nações. Deus seja louvado. Meus irmãos, ao terminar aqui, bispo, em nome de Jesus, me perdoa, eu vou sair, mas aí fico com um pouquinho de crédito, né? Tá bom? Glória a Deus. Os irmãos que trouxeram Bíblias, quem trouxe Bíblia aqui? Olha, alguns irmãos ainda trazem Bíblia. Os irmãos que gostam do celular, me perdoem, mas a Bíblia é a Bíblia, irmão. É mistério, é diferente. Esse negócio aqui, quando os capeta vê você com a Bíblia debaixo do braço, eles já... Lá vai o crente, né, irmão? Isso é porque só crente anda com Bíblia, ninguém mais anda. Só crente. Quando você põe a Bíblia na mão, o diabo sabe, lá vai o crente caçar o que fazer. Então, se você tem uma Bíblia lá e ela está meio aposentada, passa um paninho, sabe? E começa a manipular ela. O farfalhar das folhas bíblicas já expulsa muita coisa ruim de perto. Porque a espada do Espírito começa a ser afiada nas suas mãos. E Deus vai limpando sua mente, seu coração e fazendo de você um crente mais forte. Mexa com a Bíblia, mexa com ela. Josué capítulo 3. Glória a Deus. Jesus está aqui. Aleluia. Nós vamos ler até o verso 5, do verso 1 em diante. É uma leitura um pouco, parece ser extensa, mas ela é bem sintetizada aqui, dá para a gente entender exatamente o que Deus quer falar conosco. Bruna, é muito difícil pregar na sua frente. Eu preciso que você mande um pouquinho de azeite para cá, tá bom? Glória a Deus. O texto diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e passaram ali, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis, pois, do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho
pelo qual haveis de ir. Porquanto, por este caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém. Amém. Irmãos, todos nós conhecemos um pouco dessa história bíblica, que eu a considero uma saga fabulosa. Fabuloso no sentido de ser quase que inacreditável aos olhos humanos, mas extraordinária no sentido de nós entendermos que o Deus a qual nós servimos é um Deus que causa surpresas em todas as suas ações no que concerne a nós. Quando Deus vai agir, e Ele age por nós e através de nós, sempre será de uma forma surpreendente, miraculosa. E isto é que faz de nós um povo diferente. Nós somos um povo que vivemos sempre sobrenatural. Dia após dia, Deus se manifesta através de nós, se manifesta em nós, se manifesta em nosso meio. E todas estas manifestações que Deus traz a lume, elas são tremendas, porque o nosso Deus é tremendo. Todo o povo de Israel, ele vinha experimentando as ações divinas, desde quando Deus chama Moisés do meio da sarça, o leva de volta ao Egito e causa todo aquele transtorno naquele país, para que o povo pudesse sair e ir pelo deserto, sofrendo algumas sanções divinas pela sua desobediência, mas em contrapartida vivendo coisas que ser humano nenhum viveu. Quando o povo estava andando pelo deserto, era tão tremenda a ação divina, que a roupa não rasgava, glória a Deus, que os sapatos não se dissolviam. Era tão tremenda a ação de Deus, que o calor do deserto não era ofensivo contra o povo, porque a nuvem refrigerava o caminhar durante o dia, e à noite, quando o frio vinha contra o povo de Deus que estava no deserto, a coluna de fogo aquecia o povo. Quando eles tinham vontade de comer, Deus providenciava nos mínimos detalhes o desejo do coração deles. É o mesmo que tem acontecido conosco ao longo dessa nossa vida cristã, dessa caminhada de fé. Deus não se ausenta da nossa história. Enquanto nós estivermos na sua presença, Ele se manifesta como Deus da providência, o Deus que faz aquilo que nós precisamos. Agora, mais uma vez, há um desafio. O desafio é passar para o outro lado. É uma nova fase. Tem que ter alguma coisa forte da parte de Deus, das mãos de Deus, para que eles possam atravessar o Jordão. Este é um tempo em que o Jordão precisa ser atravessado, mas não é de forma fácil como poderia ser em tempos atrás. É tempo de cheia, o Jordão está correndo, é um rio, ele corre e o povo precisa atravessar. Então Josué entende que há uma necessidade que a mão de Deus entre em ação. Tem tempos da vida que a gente consegue resolver, que a gente consegue solucionar, que usando algumas faculdades mentais, um pouquinho de inteligência e talvez um pouco de sapiência humana, a gente consegue resolver. Mas existem tempos da vida que somente a mão de Deus é que pode nos dar destino. E eu gostaria que você tomasse esta consciência
consciência esta noite, quando você não tiver mais como resolver, como dar resolutividade à situação, confia no Deus a quem você está servindo. Confia no Deus que te chamou, que te levantou, que te separou, porque Deus é assim, Ele não frustra a nossa fé. Glória a Deus. E Josué entende que é Deus que vai ter que trabalhar nisso. E ele vai conversar com Deus. E Deus lhe dá algumas diretrizes para que o milagre pudesse acontecer. Mas o que Deus vai fazer é tão extraordinário que o próprio Josué vai intitular o que Deus vai fazer. E ele diz: Deus fará maravilhas. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Neste mês das maravilhas de Deus na MAP, Deus vai fazer maravilhas. Agora veja bem, Deus vai fazer, mas Ele estabelece algum posicionamento para que esta verdade se concretize na vida dos seus servos. Ei, se você quer ver Deus fazer maravilhas, é preciso se atentar para algumas posições que você tem que assumir, para que você não fique esperando aquilo que você não tem condições de viver. A primeira coisa que Deus vai estabelecer para o povo é que este povo, oh glória, siga a direção de Deus. É inadmissível que este povo faça do seu jeito, vá para onde queiram. Eles precisam seguir um roteiro divino. E Deus estabelece que a liderança, que os levitas e os sacerdotes, eles vão colocar o povo em ordem. E o povo, ao ver os servos de Deus passarem, os ungidos de Deus passarem, eles devem se posicionar e dizer: para onde o homem de Deus for, eu vou. Há uma geração que está vivendo neste tempo, que eles não têm facilidade de obedecer direções, diretrizes, comandos. Algumas pessoas, eles se acham tão capazes que eles não querem e não se submetem a ouvir um conselho, um comando, uma diretriz de um homem de Deus. Mas uma condicional para que a sua vida seja uma vida de maravilhas de Deus é você ouvir quem está na frente, quem é líder, quem Deus separou, quem Deus colocou no topo, quem Deus ungiu. E a Bíblia diz que os levitas, os homens de Deus, passam pelo meio do arraial e eles dizem assim, ordenando: quando vocês virem a arca do Senhor passar, sigam-a. Esse mistério aqui é muito bonito, porque a arca, não sei se vocês vão se lembrar, mas ela representa algo muito forte para esse povo. A arca, ela representa a presença de Deus, e ela vai na frente. Oh glória! E ela indo na frente, os líderes dizem ao povo: quando vocês virem a arca passar, sigam ela. E sigam, glória a Deus, de forma ordeira, de forma respeitosa, de forma que vocês possam delegar a autoridade que está representada nela. É a presença de Deus que está guiando o caminho. E é uma das preocupações que mais me assustam, pastor Alessandro, é quando eu percebo que alguém não viu a presença de Deus passar, não percebeu que a presença de Deus passou, e ele está
estatizado, parado, imóvel, esperando não sei o que acontecer, e já foi, já passou, perdeu o time, está atrasado, e tem muita gente que está lá na frente, e ele continua no mesmo lugar, porque não teve o capricho de ouvir o comando que saiu da boca do homem de Deus, dizendo: a glória de Deus está presente e nós precisamos entrar debaixo da nuvem. Tem muita gente que a bênção não chegou, porque ele não prestou atenção no tempo da instrução, e Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: abra bem os teus ouvidos, ouça a voz do Senhor, para que quando a vitória chegar, você saiba aonde ela está. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai fazer maravilhas, mas você precisa seguir uma direção que não é humana. É uma direção que é divina. É uma direção que Deus vai fazer questão de te guiar pelo novo e vivo caminho. É neste caminho que, ao longo deste trajeto, você vai percebendo as surpresas de Deus, os cuidados de Deus. E deixa eu ser aqui profeta do Senhor, enquanto uso este microfone para a tua vida. Não vai ser fácil caminhar olhando na direção que Deus está te guiando, porque é uma direção que não é humana, é uma direção divina. E à medida que você vai caminhando, você vai percebendo as dificuldades. Só que tem uma coisa: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você vai chegar intacto aonde Deus quer que você chegue. Oh, glória a Deus! Você vai sobreviver o trajeto, porque Deus tem propósito na sua vida. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui, bispo, é que tem um distanciamento entre a arca e o povo. O texto fala de 900 metros ou 2.000 côvados. Eu fico pensando sobre isto e eu percebo que a intimidade com Deus não lhe dá autorização para ser ousado demais. Eu sou um pouco contra, me permitam expressar isso aqui, é uma confissão, a teologia do determinismo. Eu não sou muito a favor do determinismo. Eu sou a favor do profeta. O profeta profetiza. Nós não determinamos nada. Nós profetizamos debaixo da autoridade do poder de Deus. O que é isto? É o uso do respeito e do cuidado de não invadir a divisa. Ei, apesar da autoridade que Deus pôs na sua vida, há um distanciamento muito grande entre a santidade de Deus e a santificação do homem. Eu acho que eu estou sendo um pouco complexo aqui, mas eu vou tentar te explicar. Deus é santo, e o homem está em santificação. Significa dizer que há um processo sendo desenvolvido na minha vida para que um dia eu consiga me aproximar de Deus como eu desejo. Mas nesse interim de tempo, eu preciso entender que intimidade não é licenciosidade. Eu não entro da forma como eu quero na presença de Deus. Eu não invado a presença de Deus.
Eu não posso pensar que eu tenho essa prerrogativa toda, não. Eu tenho que ter uma respeitabilidade alta a respeito desta presença. E eu tenho visto muito crente tratando o lugar santo, o lugar santíssimo e o santo nome do Senhor como se fosse uma coisa corriqueira, comum, normal. E deixa eu dizer uma coisa, não é. Não pense que Deus é o seu parente mais próximo. Deus é Deus. E o homem inteligente trata Deus com o maior respeito. Na antiga aliança, ninguém se atrevia a dar as costas para Deus. Hoje nós podemos terminar o culto aqui, viramos as costas para o altar e a gente vai embora dando glória a Jesus e aleluia. Mas na época da antiga aliança, a glória de Deus se manifestava e o homem de Deus entrava no santo lugar e tremia. Se ele tivesse alguma irregularidade, seja nas vestes, seja na vida, seja no que fosse, ele era fulminado pela presença de Deus. E uma logística era colocada para puxar ele de dentro do santíssimo lugar. Mas se ele conseguisse sobreviver à presença e à glória de Deus manifestada naquele lugar santíssimo, quando terminava o cerimonial, ele curvava a sua cabeça e começava a dar passos para trás. Com a cabeça curvada, ele dava 7 passos para trás, sentia a cortina de trás das suas costas, abria a cortina do santíssimo e continuava dando passos para trás, para não dar as costas para Deus, porque o respeito, aleluia, e o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Deixa eu te dizer, quando você entrar neste lugar, coloque a sua cabeça no lugar para glorificar a um Deus santo, poderoso, que não existe outro Deus como nós. Alguém um dia me questionou: pastor, o senhor acha certo os pronomes de tratamento que o pessoal tem usado para se relacionar com Deus? Eu disse: olha, eu vou falar de mim. Vou servir para você em nome de Jesus. Pega, tá? Vou falar de mim. Eu não conheci o meu pai biológico. O pai que eu conheço é um pai adotivo. Meu pai é um mineirão, está com 76 anos, mas está firme igual uma rocha. Pensa num negão crente e forte. Ô, velhinho santo. Só que tem uma coisa: até hoje eu tomo bênção, e para me dirigir ao papai é senhor. Eu ligo para ele, eu não sou muito de ligar, mas eu ligo: benção, pai, o senhor está bem? E aí o diálogo prossegue. E eu não me lembro quando foi que eu me dirigi ao meu pai com esse pronome, você. Não porque meu pai ia quebrar meus dentes, nada disso. Até porque está bem fortinho, acho que tem que forçar bastante. Mas eu tenho um respeito pelo que ele representa, pela autoridade paterna que ele exerce sobre mim. Quando eu olho para o meu pai, eu vejo exemplos de conduta que eu preciso seguir. E ele não precisa fazer nada para isso. Ele é. Aí eu olho para um Deus como o nosso Deus, que provê, que cuida, protege, que ajuda, que restaura, que levanta, que cura, que dá novas chances, que abre oportunidades. E eu vou me relacionar com Ele como se Ele fosse igual a mim. Você, desculpe, irmão, se você quiser chegar nesse ponto, tudo bem, eu vou respeitar a sua decisão, mas eu acho que um crente que entende o tamanho
tamanho do poder de Deus jamais vai se aproximar dele e dizer você. Ele vai chegar curvado e dizer: Senhor, primeiramente tem misericórdia de mim. Aleluia. É tão tremendo quando você reconhece que Deus é mais do que eu possa dizer. Eita glória, que você coloca ele no lugar que é o trono que ele exerce sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você quiser ver maravilhas, comece pela respeitabilidade do Deus Santo a quem você serve. Não pense nessa possibilidade de igualar Deus, porque a santidade de Deus é intocável, incomparável, incomensurável. Ninguém, homem nenhum, dá conta de descrever o quanto Ele é santo. Eu fico pensando naquela experiência que Isaías teve. Eu penso, isso é um pensamento meu, eu não vou teologizar, mas escute isso que eu vou dizer. Imagine se o céu não conhece Deus. O céu conhece Deus bem mais do que nós. E quando Isaías tem aquela experiência transcendental, bispo, que ele entra no templo, no ano da morte de Uzias, ele entra no templo e ele começa a ver seres celestiais que estão fazendo um culto a Deus. E a Bíblia diz que os serafins estão voando. E eles estão voando. E eu já tentei visualizar isto. Eu já vi algumas caricaturas, alguns desenhos. Mas eu já tentei visualizar na minha mente. Que coisa linda foi que Isaías viu. Ele viu seres com 6 asas, que 2 cobriu o rosto, aleluia, com respeito à santidade de Deus, 2 cobriu os pés, porque ninguém pode se deslocar de lugar para lugar, se Deus não permitir, e com 2 eles voavam, e a Bíblia diz que Isaías ouviu eles clamando uns para os outros: Kadosh, 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 Jeová Sabaoth, oh glória, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oh, se os seres celestiais que estão familiarizados com a presença de Deus estão neste estado de confissão, por que é que eu, esse humano mortal, limitado, cheio de defeitos, não vou erguer as minhas mãos para os céus e dizer: Senhor, Tu és santo? Você nunca vai viver as maravilhas de Deus sem reconhecer o seu poderio. Entronize-o. Aliás, permita-me falar aqui outra opinião minha quanto ao culto. Porque o culto, até que comece no coração, é natural. Culto só é sobrenatural quando ele começa de dentro para fora. Porque é aquele famoso negócio de em espírito e em... Começa lá dentro. Não precisa o bispo chamar, não precisa a bispa ordenar, os pastores, não. O camarada vem decidido: hoje eu vou. Não, hoje eu vou. Hoje eu estou mesmo disposto. Aí ele vem. E aí, a gente oferece o culto. Começa a oferecer o culto. O culto é um sacrifício. Eu vou fazer uma pergunta, não me responda. Você já viu sacrifício não custar alguma coisa? Ou seja, culto é desgastante. Culto nos pede uma entrega. E tem dia que nós não estamos bem. Você quer saber um exemplo?
Agora, real, o bispo está aqui. O corpo dolorido, febre. Isso é culto. Não está 100%, mas eu vim, Jesus. Porque eu acho que se eu não viesse, eu ia ficar pior. Esses dias, meu pastor presidente perdeu um tio que também é pastor. Foi pastor. E nós estávamos em evento, uma festividade muito grande. E nós estávamos velando o pastor no templo. E o nosso pastor cultuando com as irmãs. Ele saiu do culto, foi ao velório, cultuou conosco diante do caixão, agradecendo a Deus por tudo quanto aquele irmão viveu entre nós. Foi lá embaixo, fez um noivado, subiu de volta, liberou o corpo para ir para o cemitério e voltou para o culto das irmãs. À noite ele estava no culto de novo. Aí me veio um pensamento, eu digo, como é que está a mente desse pastor? No mínimo, pressionada com as emoções. Mas Deus merece tanto de nós, que às vezes o limite está no topo. E alguém diz assim, eu não vou porque eu não dou conta. E eu digo, é nesse momento que você deve dar o seu melhor culto, porque aí é um sacrifício. É o dia que você não estiver bem. É no dia que você bater a mão no bolso e perceber que o salário não vai dar para pagar as contas. É no dia que você for ao médico e perceber que ele te deu uma notícia não muito agradável. É no dia que um familiar talvez estiver em situação tão difícil que você não possa socorrê-lo. Nesse dia, Deus espera que você levante uma das suas mãos pelo menos e diga, bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que você por 30 segundos levantasse as mãos aí e buscasse no seu vocabulário uma palavra de adoração, porque você que quer receber de Deus um período e um tempo de maravilhas incontáveis, aleluia, é tempo de adorá-lo, de bendizê-lo, de glorificá-lo, de magnificá-lo, de se render a Ele, aleluia, de admirá-lo de uma forma maravilhosa, porque Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Irmão, não viva a vida cristã como se isso fosse normal. Nós já saímos desse nível. Não tem mais nada normal para nós, Bruna. Nada. Vou contar uma experiência minha aqui agora, de manhã. Jesus sabe de todas as coisas. Mas hoje eu tive uma frustração pela manhã. Eu fiz uma oração dentro do meu carro. Contei para o bispo. Fiz uma oração no meio do trânsito, dentro do meu carro. Eu digo, Jesus, faz um mover por mim aí. Move a tua mão. Abre as portas. Eu não sirvo para fazer outra coisa, eu só sirvo para ser crente. Eu não dou conta de ser outra. Irmão, você pode pensar que você está sozinho,
que sua oração, talvez por ser singela, simples, não está sendo ouvida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Onde você estiver, Jesus garantiu: eu estou convosco todos os dias. Toda vez que você estiver numa situação que precisar de um auxílio, de um socorro, de um sinal, pode falar com Deus que Ele vai se manifestar. E eu estou profetizando aqui em nome do Senhor que haverá resposta no mês de outubro para a sua vida. Portas vão se abrir, demônios vão recuar, o céu vai se mover a teu favor. Aliás, eu estou ouvindo pelo ouvido da fé que o Senhor já deu ordem e liberou destino sobre a tua causa, sobre a tua vida. Eu libero esta noite pelo poder do nome de Jesus para a tua vida um tempo maravilhoso. Então, estou encerrando aqui, diga amém. Você está entendendo? Tá bom. Então escute isso aqui. Não saia da direção de Deus. Não trate Deus como se Deus fosse um amiguinho. Ele não é. Ele é Deus. 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 Judeu ortodoxo não fala nem o nome. Quem já estudou ou está estudando teologia, sabe que existe no nome de Deus, dentro da teologia, uma coisinha chamada tetragrama. São 4 letras que traduzem, entre aspas, a imagem do eterno. Nós ocidentais, nós descobrimos que podemos chamá-lo de Jeová. Mas a Moisés ele se apresentou dizendo: eu sou. E aquele eu sou, numa tradução mais livre para a nossa língua, quer dizer, eu sou o que você precisa quando precisar. Oh Deus tremendo. Como assim, pastor? Se você precisar de médico, Ele é aquele que cura. Se você precisa de providência, Ele é o Deus da provisão. Se você precisa vencer uma guerra, Ele é aquele que nunca perdeu uma batalha. Se você precisa de defesa, Ele é advogado por excelência. Se você precisa de proteção, Ele é uma muralha de fogo que te cerca pela frente, por trás, por cima, por baixo. Oh glória! Se você precisa de paz, Ele é a paz que excede todo entendimento. Se você precisa de poder, Ele tem todo o poder. Oh glória! Se você precisa do que precisar, Ele tem e vai te dar. Então, por último, para concluir, se você quer viver maravilhas de Deus, Josué anuncia perante o povo a palavra-chave dizendo: santificai-vos, porque já tem tempo marcado para acontecer. Ele diz: amanhã. Aleluia, Jesus, bendito seja teu nome, Senhor. Ele diz: amanhã o Senhor fará. Está determinado, não adianta o diabo querer atrapalhar, Deus fará. E está avisado já para toda a eternidade ouvir. Deus já gritou a senha e disse: operando eu, quem é que pode impedir?
Eu estou olhando para a vida de gente aqui e estou vendo Deus trabalhando e fazendo acontecer, e o diabo dizendo: não tem como impedir, não adianta querer atrapalhar, pode jogar mandinga, pode fazer o que for, Deus já começou a trabalhar, ninguém vai impedir. Quem pode glorificar esse Deus por 30 segundos aí? Porque Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Então Ele diz: santifica-te. E eu falei agora há pouquinho que nós estamos nesse processo de entrar debaixo dessa esfera que ela é toda de Deus. Deus é santo e nós precisamos santificar para chegar à santidade. E esse é um processo difícil, porque nós somos tão naturais e para nós tudo é muito comum. Mas Deus está dizendo: muda de essência. Purifica-te. A santificação no sentido literal aqui para os judeus era um banho bem tomado, era uma roupa trocada, era uma limpeza no lugar do acampamento. Oh, aleluia. Era uma água limpa para se lavar as mãos. Não podia se chegar e nem se tocar em nada que fosse morto, para não se tornar imundo, porque este era o momento que Deus ia trabalhar no arraial. E quantos de nós que quer ver Deus agindo, mas a gente não se adapta à presença de Deus. Quando Deus descer no arraial, se você não estiver na posição que Deus deseja e quer para você, não haverá nenhum milagre, porque Deus não vai se mover aonde não tem santidade. Apertou até para mim aqui agora. Conselho: rasga o seu coração diante de Deus. Existem algumas coisinhas, alguns desconfortos que vão nos acompanhando. Isso vai virando uma coisa tão cumulativa, vai ocupando tanto espaço em nós, e Deus vai ficando enojado com o que a gente está se tornando. O diabo está interessado em chegar perto de crente cujo coração está carregado de sentimentos negativos, cujas atitudes denotam que ele não tem mais comunhão com o santo, cujo comportamento denuncia que ele perdeu o temor. Ai, Jesus, eu preciso falar isso. Você pode frequentar os cultos que você quiser, se as suas atitudes e o seu coração não estiverem em santificação, você vai viver a vida inteira culto após culto, trabalho após trabalho, festa após festa, e você será o mesmo até o dia da morte. Agora, a partir do momento que você disser: Deus, eu vou me desfazer de mim, me desconstrói e faz de mim uma nova criatura, santifica-me na tua palavra que é a verdade, muda meu caráter, muda minha linguagem, muda minhas atitudes. Eu quero ser melhor, eu quero cantar melhor para ti, eu quero servir-te mais, eu quero me dobrar, me render e te adorar. À medida que você vai se delegando a isto, Deus vai dizendo: ele está se aproximando de mim. E a Bíblia diz: chegai-vos pois a Deus, e ele se chegará a vós. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais você vai mudar, vai melhorar, vai transformar. Não tem maravilha se você não mudar. Fechei a Bíblia. Não tem. Vai esperar 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos.
Mas você não fez por onde. Não tem como atravessar Jordão, porque só vai atravessar Jordão porque Deus está na frente. Deus está na frente. Você pode senti-lo. Você já viu Ele? Você consegue visualizar que a presença dEle está diante de você? E Ele dizia: eu irei adiante de vós e vou endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando os ferrolhos de ferro. Eu vou fazendo o que ninguém pode fazer. Eu vou na frente. Pela fé você consegue visualizar Deus à sua frente? Você consegue ver isto? O seu comportamento como filho de Deus te dá esta condição de você ver Deus à frente daquilo que você está fazendo. Pastor, não estou conseguindo. Então hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: hoje é dia de santificação. Você pode mudar. Eu gosto de dizer isso sempre. Bruna, a gente ainda vai melhorar muito. Nós vamos melhorar demais. Ah, Jesus amado, eu quero que no dia em que findar a minha caminhada, alguém diga assim: ele cresceu. Foi diferente. Aonde esse homem pisou, alguma coisa Deus fez. Ah, irmão, a memória que eu gostaria que as pessoas tivessem de mim, não é que eu fosse ou que eu seja um grande expoente, um grande orador. Não, eu quero que as pessoas se lembrem que eu fui um instrumento de Deus para que o nome do Senhor aparecesse. Eu gostaria que alguém olhasse para o meu corpo inerte e dissesse: foi um servo do Senhor. Um dia ele orou por mim, a coisa aconteceu. Ele estendeu a mão e o Senhor manifestou a sua glória. Ele lutou muito para chegar onde chegou, mas venceu. E eu profetizo sobre a tua vida que esta noite, que a sua fé não vai ser uma fé passageira de balde, uma fézinha assim que as pessoas vão olhar e vão dizer: ah, que crentinho de meia tigela. Não, vão olhar para você e vão respeitar a sua fé. Vão dizer: aí vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo do Senhor. Segura na mão de alguém se você pode. Está segurando na mão de um crente. Esse crente que você está segurando a mão, ele está dependendo de Deus para alguma situação. E eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, Deus vai fazer maravilhas. Eu queria que você, de mão dada com esse irmão, profetizasse para ele. Diga para ele assim: Deus vai fazer maravilhas. Se você puder, enquanto você está com a mão dada a ele, ministre uma bênção de Deus. Profetiza algo que o Espírito Santo está direcionando a sua mente agora. Ah, Jesus. Você está falando uma bênção para a vida de alguém que está contando com Deus do impossível, com Deus das coisas maravilhosas, com Deus que abre o mar vermelho, os que faz coisas extraordinárias. Quem sabe esta pessoa que você segurou a mão aí está ostentando uma enfermidade oculta que nem mesmo ela sabe, mas através das maravilhas de Deus que vai acontecendo através de você, Deus vai colocar uma cura à disposição dessa pessoa agora. Deus está colocando à disposição dessa pessoa agora um milagre, uma resposta, um mover, uma alegria. Oh, aleluia! Oh, glória!
Eu encerro aqui essa minha participação dizendo a você uma coisa. Não vale a pena ser crente se não for para viver sobrenatural de Deus. Eu não quero ser crente se não for para ver Deus agindo. Porque ser normal, pastora, todo mundo está aí vivendo sua vida. Eu quero, de alguma forma, que Deus resplandeça a sua glória em mim. Que o brilho do Espírito Santo faça o inimigo reconhecer que ainda que ele me tente, eu estou protegido e guardado, e que não há Jordão que eu não possa transpor. Estou falando isso em forma de profecia. Não é nada tão difícil que você não possa resolver em nome do Senhor. Não há nada que você não possa vencer em nome do Senhor. Não existe demônios nem gigantes que você não possa suplantá-los e jogá-los ao chão em nome do Senhor. Então esta noite tome posse desta palavra em nome de Jesus. Maravilhas Deus vai fazer ao meu respeito. Fique de pé, por favor, enquanto os irmãos louvam a Deus. Aleluia. Mestre, feche os teus olhos. E se você pode, adore a Deus conosco. Olha, não estou só e já posso ver que amanhã vai. Amanhã, só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, eu quero te pedir agora, fortalece-nos, ajuda-nos, para que nós possamos, Senhor, na direção do Teu Espírito, conquistar passo a passo aquilo que Tu tens para nós. Nós já caminhamos tanto, já atravessamos desertos, já vimos as Tuas mãos poderosas fazer coisas extraordinárias. Este é o momento que antecede a nossa bênção final. E eu quero te pedir, Jesus, não nos deixa perder a visão da Tua presença. Também não nos deixa perder, Senhor, o respeito, ó Deus, pela autoridade que o Senhor é em nós. E por fim, Senhor, não nos permita desprezar a necessidade de sermos santos, de buscarmos santidade, para que o Senhor tenha espaço para trabalhar em nós. Deus, que cada irmão aqui essa noite, que cada irmã aqui essa noite, que cada servo do Senhor aqui esta noite carregue a responsabilidade de honrar aquilo que Tu tens prometido para nós, porque o Senhor fará cumprir a Sua promessa.